de mim. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3, verso 15 e verso 18, ao verso 18. Gálatas, capítulo 3, do verso 15 ao 18. Quem achar, se coloque sob os pés. Quem não achar, acompanhe no PowerPoint. Não sei se está, eu esqueci de colocar, não lembro. Se não, acompanhe na Bíblia do irmão aí. Gálatas capítulo 3, verso 15. Está escrito assim, irmãos. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, e ao seu descendente. A Escritura nos diz, e aos seus descendentes. A Escritura não nos diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa. Pois, se a herança depender da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela revelação desta palavra aos nossos corações. E que agora possamos ser impressionados pelo Espírito Santo. Através dessa palavra, venha nos trazer crescimento espiritual, revelação dos céus, para nossas vidas, em nome de Jesus. Cumprimente teu irmão, diga para ele uma boa palavra e tome os assentos. Isso, irmãos. É algo muito precioso, irmãos, que nós temos vivido nesses últimos dias, sendo ministrado, e eu tenho esse encargo de também está falando dessa palavra que tem realmente impressionado os nossos corações, trazendo a cada um de nós uma grande revelação que é a graça de Deus. E eu quero compartilhar nessa manhã essa palavra com o tema do Sinai para Sião. Diga comigo, do Sinai para Sião. Irmãos, nós observamos aqui que Paulo escreve aos irmãos de Gálatas, dizendo que ninguém pode anular um testamento depois dele escrito, depois dele feito. Como também ninguém pode tirar nada desse testamento que ali foi estabelecido. E a Bíblia nos mostra que o Senhor, Ele fez uma promessa a Abraão. Deus, ali no capítulo 12 de Gênesis, Deus faz uma promessa para Abraão, prometendo abençoar todas as famílias através dele, abençoar a terra. Deus ali promete isso para ele. E nós observamos e até entendemos que a lei que veio 430 anos depois, ela não pode anular esta graça, essa promessa que Deus concedeu a Abraão. E muitas vezes nós olhamos, e algumas pessoas ainda hoje querem viver debaixo dessa lei. Ou seja, abrindo mão dessa promessa que lá no capítulo 15 de Gênesis, dessa promessa Deus faz uma aliança com Abraão.
E as pessoas, muitos irmãos, acabam abrindo mão dessa aliança que Deus fez e acaba abraçando a lei e começa a viver sufocado, triste, abatido, confuso. Então preste bem atenção, para que nós possamos compreender um pouco mais esse texto, nós precisamos entender com clareza, sabe, 3 palavras aqui que foram importantes, empregadas nesse texto, que é promessa, aliança e testamento. A palavra testamento, irmão, não é mencionada diretamente, mas como a palavra herança está em realce, nós precisamos reconhecer que não há uma herança se não houver um testamento, sim ou não? Ninguém pode herdar uma herança sem um testamento. Então a primeira palavra aqui, promessa, ela nos mostra um cumprimento de alguém de que fará algo ou vai cumprir algo para uma determinada pessoa. No caso de Abraão, a promessa foi feita lá no capítulo 12 de Gênesis, e ali o Senhor diz: a sua descendência, toda a família, será abençoada. Diga, eu tenho essa promessa. Você tem essa promessa. E nós observamos, irmãos, que Deus, conhecendo as fraquezas de Abraão, as dificuldades que Abraão enfrentaria, depois de Deus conceder esta promessa para ele, o que Deus faz, irmão? Deus vem duvidando do cumprimento até mesmo. Abraão poderia estar duvidando mais tarde, porque nós, nos momentos difíceis, nós acabamos duvidando. Ah, mas será que realmente Deus tem essa promessa para a minha vida? Será que Deus me prometeu um casamento? Será que eu vou casar mesmo? Deus me prometeu um ministério próspero? Será que eu vou ter mesmo? Deus conhecendo Abraão, Deus olhando e vendo que Abraão poderia fraquejar em algum momento da sua vida ministerial, o que Deus faz, irmão? Deus pega e transforma esta promessa em uma aliança. Deus pega essa promessa e agora Deus faz essa promessa se transformar numa aliança. Isso acontece lá no capítulo 15 de Gênesis. Isso significa, querido, que a promessa, a partir de então, agora é um documento, diga, é um documento legal. E Abraão agora pode ter segurança dessa promessa cumprida. Talvez eu esteja aqui diante de muitas pessoas que já não vivem mais essa fé acesa. Por quê? Porque tem se passado os anos e as coisas não têm se cumprido na sua vida. Tem se passado os tempos e as coisas não se chegam, não se ajustam na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa: quando Deus observou que Abraão poderia fraquejar como nós podemos fraquejar, Deus pega aquela promessa e transforma numa aliança. Ou seja, algo que agora está decretado, é um documento legal, é uma aliança que Deus faz com Abraão, dizendo: a sua descendência, sabe, a partir de agora, de você, todas as famílias serão abençoadas. E em Gálatas 3, irmão, mostra que o evangelho que nós pregamos hoje não é apenas uma promessa, mas diga, é uma aliança. Diga para o teu irmão: você tem uma aliança com o Senhor. Você não tem a promessa somente. Aquela promessa se transformou agora numa aliança. Você tem uma aliança com Deus. Deus hoje tem um compromisso sério com você, meu irmão. Não é você dizer assim: não, Deus, olha, eu sei que eu tenho a promessa, mas será que essa promessa vai se cumprir? Não. Irmãos, aqui em Gálatas capítulo 3, está nos mostrando que agora não é mais uma promessa. Agora é uma aliança que Deus tem com cada um de nós. Deus tem esse compromisso com cada um de nós. E nós temos que tomar posse disso. Você tem que acreditar nessa aliança do Senhor. Você tem que acreditar naquilo que o Senhor estabeleceu para nós como filhos dele. Você tem que crer naquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Mas nós observamos muitos cristãos fracos, cabisbaixos,
por não conhecer a aliança que Deus tem feito com ele. Então, eu quero deixar essa proposição para você, querido. Na nova aliança, ou seja, a nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Diga, a nova aliança é uma continuação da aliança de Deus com Abraão. Abraão fez alguma coisa, irmãos, para receber essa promessa de Deus que se transformou em uma aliança? Sim ou não? Abraão teve que guardar os 10 mandamentos? Sim ou não? Não poderia, porque nem escrito estava ainda. Abraão herdou tudo isso de graça. Abraão herdou tudo isso de graça. Então preste atenção que a nova aliança que Cristo fez com a sua igreja, ela é uma continuação da aliança que Deus fez com Abraão. Você tem que entrar debaixo dessa graça. Você tem que entrar debaixo desse favor não merecido e entender esse grande amor de Deus para conosco. Então eu te faço uma pergunta nesta manhã: como mostrar que a aliança de Deus com Abraão não foi revogada pela lei de Moisés? Como que eu posso entender que quando a lei veio, ele não acabou anulando essa promessa, essa aliança que Deus havia feito? Eu quero compartilhar aqui 2 pontos, para que nós possamos entender que as promessas de Deus não foram revogadas pela lei. O primeiro, querido, é que nós observamos a saída do Egito para o Sinai. Deus tira o seu povo do Egito com o propósito que eles desfrutassem de uma terra próspera e que eles fossem abençoados. Sim ou não? Quer dizer, o povo está ali sofrendo. Chega o momento que Deus diz: agora, Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito, porque eu quero que eles desfrutem daquela aliança que eu fiz com Abraão. Eu quero que agora eles desfrutem desta aliança, desta promessa, das bênçãos. Ou seja, Deus queria cumprir sobre a nação de Israel a promessa, a aliança estabelecida sobre Abraão. Mas, irmãos, durante esse período dessa caminhada do povo de Israel, houve muita murmuração, irmãos. Muita murmuração. Nós vemos que o povo reclamava demais. A prova disso é quando eles chegaram diante do Mar Vermelho. O que eles disseram a Moisés? Lá em Êxodo 14:11 você pode ler. Eles disseram: será por não haver sepulcro no Egito que tiraste de lá para que nós morrêssemos nesse deserto? Então nós observamos agora que este povo, querido, ele faz o quê? Deus tira eles para dar para eles a aliança, a promessa de uma terra boa, de uma terra que eles não seriam mais escravos. Mas agora este povo começa a fazer o quê? A murmurar. E murmuração é pecado, sim ou não? É pecado. É pecado. E debaixo da lei, eles teriam que pagar alguma coisa. Mas nós observamos aqui que, em vez de Deus cobrar algo deles, o que Deus faz? Em vez de Deus punir eles pelo pecado, que é o que a lei manda, o que Deus faz, irmãos? Deus abre o Mar Vermelho para eles passarem. Diga: infinita graça. Graça. O povo está murmurando contra Deus, o povo está reclamando de Deus, e Deus, irmãos, olha para aquele povo e abre o Mar Vermelho para que eles passem em terra seca. Mas, irmãos, logo após eles atravessarem o Mar Vermelho, eles chegaram ali, queridos, no lugar chamado Mara. E mais uma vez eles começaram a murmurar contra Deus. E qual foi a resposta deles?
eles começaram a reclamar das águas. As águas não prestam, essas águas estão amargas. E aí o que Deus faz, irmão? Novamente o povo reclamando, e Deus acaba transformando aquelas águas amargas em doce, para que o povo possa beber. Diga, isso é graça. O que o povo fez, irmão, para merecer isso de Deus? Só murmurando, só reclamando. Eles mereciam isso? Não. Deus abre o mar vermelho, eles passam pelas águas em terra seca. Agora chega do outro lado, começa a reclamar da água. Deus vai e transforma a água numa água potável, para que eles pudessem beber. E depois de mar, irmão, eles pararam de reclamar? Não. Eles chegaram, irmão, no deserto de Sim, aonde ficaram irados demais, porque estavam com fome. E ali eles começaram a reclamar, a murmurar. E o que Deus faz, irmão? Mais uma vez, o povo reclamando, pecando contra Deus. O que Deus faz? Deus pega, irmãos, e ali manda pão do céu para eles. Diga, isso é graça. Eles não fizeram nada para merecer isso, irmão. Eles não fizeram nada para merecer isso. Não fizeram nada. Mas Deus começa a demonstrar essa bondade, esse favor não merecido para um povo tão rebelde, para um povo de duro coração. Mas por que Deus fez tudo isso? Porque Deus tinha uma aliança com... Oi, vocês estão aí? Deus tinha uma aliança com Abraão. Eles estão debaixo da aliança de Abraão. Deus tinha um compromisso. Deus não podia de forma nenhuma rasgar aquela aliança que Deus havia feito com Abraão. O povo não merecia, mas Deus tinha uma aliança. E ele disse a Abraão: pois de você as famílias serão abençoadas. Pode ter certeza. Agora nós vemos o povo murmurando, pecando contra o próprio Deus, mas Deus abençoando. Ou seja, graça pura, para um povo que não merecia. Mas por quê? Porque eles estavam debaixo de uma aliança que Deus fez. Mas, irmãos, se nós observarmos um pouco, nós vemos que Deus não repreende esse povo. Com tanta murmuração, com tanta ingratidão do povo, Deus não repreende, Deus não faz juízo nenhum. Mas apenas graça. Depois disso, irmão, mais uma vez, esse povo começa a reclamar. Por quê? Eles começam a dizer lá em Êxodo 17:3: por que fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, os nossos filhos e o nosso rebanho? É para isso que o Senhor tirou nós lá do Egito? Para que nós viemos aqui para esse deserto? Para que nós venhamos morrer de sede? Nossos filhos, nossos gados, nosso rebanho? E aí o que Deus faz, irmão? O Senhor mais uma vez, irmão, em vez de puni-los, em vez de o Senhor julgá-los, o que Deus faz? Faz brotar água da rocha. Diga, isso é graça. O que esse povo merece, irmão? Esse povo merece tanta gratidão? Não. Mas por que, debaixo de tanta rebeldia, de tanta cabeçada que esse povo dá, o Senhor não levanta um juízo sobre eles? O Senhor não deixa nem que eles, alguns, pereçam de sede? Por quê? Porque Deus tinha feito uma aliança com Abraão, e eles estavam debaixo dessa aliança. Você está entendendo onde eu quero chegar, não? Você está debaixo de uma aliança, irmão. Você está debaixo de uma aliança. O que Deus tem te dado não é porque você tem feito por onde. É que nesse povo, eles não fizeram nada para merecer todas essas graças que eles receberam. Eles não fizeram nada para merecer tanta graça de Deus na vida deles. Mas Deus tinha uma aliança.
E você viu o que Paulo disse lá aos Gálatas? Depois de um testamento feito, não dá para acrescentar e nem dá para... Nem para acrescentar e nem para tirar. E Deus tinha feito essa aliança com Abraão. E agora esse povo está debaixo dessa aliança. E agora eles podem realmente desfrutar disso sem merecer. Olha aqui para mim, meu irmão. Será que você merece tudo isso que tem acontecido na sua vida? Por que será que Deus tem te abençoado tanto? Será que você é tão santo assim, meu irmão? Será que você é tão santo assim para merecer tudo isso? Você tem? Será que você é tão bom assim para Deus fazer o que Ele tem feito na sua vida? Nem dizimista você é. Nem oferta você dá. E Deus não tem deixado faltar o pão de cada dia na sua mesa. Deus não tem deixado nem os seus filhos ficar doentes. Agora você me pergunta: para que eu preciso ser dizimista, pastor? Se eu não sou dizimista e eu tenho carro, se eu não sou dizimista e eu tenho casa, se eu não sou dizimista e eu tenho tudo isso, pela graça. Porque Deus tem uma aliança. Porque se não tivesse essa aliança, irmão, ai de você. Vem comigo que eu vou te mostrar. Mas debaixo dessa graça, a sua incompreensão como povo de Israel, abre o mar para passar em terra seca. A água está amarga, Deus faz ficar doce. Não tem água, Deus da rocha te abre uma torneira. Mas mesmo assim você murmura, não oferta, não dizima, não é fiel com Deus. Da mesma maneira, você vive pela graça. Por isso é que nós temos que entrar debaixo dessa aliança. Deus olhando para a fraqueza do homem, Deus prestou atenção e disse: se eu fizer esse negócio, com tudo isso, Abraão vai desistir da metade da caminhada. Porque se passaram 25 anos e nada havia acontecido, irmão. Nada havia acontecido. Já não era motivo para esse camarada desanimar, sim ou não? Deus fala: filho, vem cá. Dessa promessa, eu quero mostrar para você que não é só mais uma promessa, mas agora é uma aliança. E esse povo agora está vivendo e desfrutando de tudo isso sem merecer, por causa dessa aliança. E depois, irmãos, Deus mostra para esse povo. Agora o que é incrível é que Deus, antes deles chegarem ao Sinai, cada vez que o povo se levanta para murmurar, Deus respondia, diga comigo, com poder e graça. Dá para entender esse negócio? O povo se levanta, murmura, é contra o próprio Deus, mas Deus responde a eles com poder e graça sobre a vida deles. Irmãos, presta atenção. Por quê? Porque Deus, Ele mostra o seu grande amor para cada um de nós. Porque Ele tem uma aliança conosco. Diga para o teu irmão: não saia debaixo dessa graça. Por quê, queridos? Porque nesse tempo Deus tratava o povo com base na graça da aliança que Ele fez a Abraão. Quem quer estar debaixo dessa graça, diga amém. Quem quer estar debaixo dessa graça, aplauda o Senhor e diga graças a Deus. É debaixo dela que nós temos que viver. Deus não puniu esse povo durante todo esse período, até chegar ao Sinai. Até chegar onde? Até chegar ao Sinai, não houve punição nenhuma contra esse povo. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão.
E esse povo estava debaixo da aliança de Abraão. Irmão, não dá para você viver solto, não. Não dá. Você tem que entrar debaixo dessa aliança, irmão. Porque é debaixo dessa aliança que nós vamos ser vencedores. Ou seja, as bênçãos e as provisões de Deus não dependiam da bondade deles. O que Deus fez, abrindo o mar vermelho, adoçando aquela água, tirando água da rocha, mandando pão, não foi pela bondade deles, pelo contrário. Fosse por eles, não merecia, irmão, nenhuma bisnaguinha. Quanto mais pão descer do céu. Mas a aliança que Deus fez com Abraão, diga comigo, é a aliança da graça. Por que é a aliança da graça, pastor? Porque Abraão não fez nada. O negócio que Deus tinha com Abraão era de grátis. Abraão não fez nada, simplesmente Deus prometeu, ele creu, e Deus derramou sobre a vida dele. E mais, Deus disse, eu vou estender esse negócio agora. E aquele que entrar debaixo desse negócio, vai ter esse favor meu. Agora você vê um povo duro de coração, rebelde demais, foi inteligente. Mergulhou debaixo da graça. E agora usufrui de tudo de Deus, sem merecer. Então, irmãos, presta atenção. A aliança com Abraão é a aliança da graça. Qual é a única exigência de Deus? Diga, fé. Só isso. Creia, Abraão, no que eu tenho prometido. O Senhor, irmãos, tem trazido uma grande revelação para a sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que você usufrua mais do que você está usufruindo. Eu posso, aqui com os olhos da fé, ver muitas pessoas que não têm usufruído desta graça de Deus, desse favor não merecido. Mas eu gostaria que nessa manhã, o céu se abra, as escamas caiam dos teus olhos, e você entenda como é maravilhosa a graça de Deus sobre as nossas vidas. Só que agora o povo chega no Sinai. Diga, chegou o Sinai. Chegou, irmão. Agora, irmão, a caminhada do povo de Sinai para Sião. Só que agora, irmãos, o que acontece com o povo? É aqui que eu queria chegar com você. O que acontece com o povo, irmãos? O povo agora troca de aliança. Agora ele chega ao Monte Sinai, capítulo 19 de Gênesis, você vai ver isso. Um ambiente aconchegante, diga comigo, aconchegante. Isso mesmo. E aí o Senhor lhe diz, presta atenção, Êxodo 19, perdão, não é Gênesis não, Êxodo 19, verso 5 ao 6, o Senhor diz, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino e sacerdotes, e nação santa. Deus chega ao Monte Sinai com este povo, que até então tinha usufruído em todos os momentos do quê? Da graça de Deus. Agora preste atenção, o perigo, irmão. Só que agora Deus disse, se vocês guardar essa aliança, guardar o que, irmão? Eu não entendi, guardar o que, irmãos? O Senhor disse, se vocês guardarem essa aliança, e essa aliança é a aliança da... Oi, bom dia, tudo bem? Essa aliança é a aliança da... graça.
Ele está dizendo, se vocês guardarem esta aliança, que é a aliança só isso que Deus queria. Guarde essa aliança da graça. Ele diz o que para nós? Então serei a minha propriedade peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra, diz o Senhor, é minha. Vós me sereis reinos e sacerdotes, nação santa. Mas, irmão, quando o povo ouviu isso de Deus, o que eles fizeram, irmão? Olha o que eles responderam para o Senhor. Tudo que o Senhor falou, faremos. Êxodo 19:8. O que eles disseram? Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Irmãos, depois dessa resposta do povo, o ambiente começou a mudar. Porque você não pode nada. Porque nós, sem a graça, não somos nada. Quando o povo disse assim, Senhor, tudo quanto o Senhor falou, nós faremos. Quando eles deram essa resposta, eles estavam dizendo na verdade o seguinte: tudo que o Senhor falou, nós somos capazes, diga comigo, capazes de obedecer. Opa, irmão, está saindo, tá ou não está? Somos capazes. Aí já não estou dependendo mais de Deus. Olha só, é como se eles dissessem, não, em outras palavras, eles estavam dizendo, nós não nos avalie com base na sua bondade. Não precisa mais me avaliar debaixo da sua bondade. Não, pode ficar tranquilo. Nos avalie e nos julgue por base da nossa obediência. Diga comigo, acabou a graça. Acabou. Porque agora ele está dizendo, olha, até aqui, o teu favor veio sobre a minha vida. Eu não merecia que o Senhor abrisse o mar, o Senhor abriu, eu passei. Eu não merecia tomar aquela água potável, o Senhor fez ela ficar potável. Eu não merecia o Senhor mandar pão do céu, o Senhor mandou, eu enchi minha barriga. Eu não merecia aquela água sair da rocha, mas o Senhor fez sair. Enfim, eu não merecia nada. Mas agora, Deus, vamos fazer o seguinte: o que o Senhor mandar, eu faço. Agora a tua bondade, Senhor, não precisa se preocupar não, porque eu quero que o Senhor faça agora a justiça debaixo daquilo que eu fizer, debaixo daquilo que eu cumprir. Aí o Senhor vai realizar, ok? Só que neste momento, irmão, quando nós achamos que pela força do nosso braço nós conseguimos vencer, nosso ministério cresce, nossa célula se multiplica, eu vou ser mais usado, o nosso louvor vai ser mais forte. Quando eu começo a pensar isso, eu saio debaixo dessa aliança que Deus fez com Abraão e eu entro na lei. Porque agora eu estou dizendo para Deus, eu faço, o Senhor me faz. O Senhor pede e eu cumpro. Agora eles acabam de romper. Neste momento eles trocam a aliança. E saíram debaixo dessa aliança abraâmica. E agora entram debaixo de uma aliança da lei. E agora, irmão, a lei é, como é que é o negócio? Olho por olho. É isso que você quer? É. Presta atenção, irmão. Porque tem muita gente aqui ainda vivendo desse jeito. Abriu mão da graça e está vivendo debaixo da lei. Só que a lei é dura. Porque a lei é olho por olho, dente por dente. E nós vemos, irmãos, que o negócio começa a ficar complicado. Por quê? Porque, irmãos, quando o povo respondeu isso, Deus disse, então, vocês abrem mão da graça. Vamos agora viver debaixo da lei. Porque Deus,
mudou. Por que será que Deus mudou o seu pensamento agora? Pergunta para mim, por que Deus mudou o seu pensamento, pastor? Porque o homem, irmão, cheio de justiça própria, resolveu firmar uma aliança baseada na sua própria força. É perigoso demais querer viver debaixo da lei. Porque agora o homem, sabe, diz para Deus, não, Deus, o Senhor pode falar que nós vamos cumprir, pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que o Senhor não precisa ficar mais bonzinho comigo, não. Agora eu vou fazer por merecer tudo isso aí. Então, irmãos, Deus agora fala, então tá bom. Ei, você. Então tá bom. Você não quer mais viver debaixo da minha graça? Você acha que você é santo o suficiente para viver com a tua santidade? Você acha que é bom o suficiente para viver com a sua bondade? Você acha que nunca vai errar, por isso você quer acusar todo mundo? Você acha que pode? Você acha que consegue viver? Quer dizer que você acha que agora você pode julgar as pessoas? Presta atenção. Você acha que agora pode ficar apontando o erro dos outros? Presta atenção. É olho por olho, dente por... Presta atenção. Quer dizer que agora você pode, sabe, de chegar e dizer, não, eu faço porque eu jejuo 3 vezes por semana, eu sou dizimista, eu sou líder, você pode. Presta atenção. Porque agora, o que você está dizendo para Deus, você não precisa mais da graça dele. Você é bom o suficiente, você é santo o suficiente. Você vive debaixo de uma santidade poderosa, que você clama e o céu se abre. Presta atenção, irmão. O que o povo está dizendo agora, diz, Deus pede e eu faço. Pode pedir. Ô irmão, quando Deus fez aliança com Abraão, o que Deus estava olhando para Abraão e dizendo? Abraão é que nem Daniel, rapaz. Qualquer momento ele pisa na bola comigo. Então ele não vai acreditar que eu tenho uma promessa com esse menino, cabeçudo. Então, em vez de eu ter promessa, eu vou fazer uma aliança, viu? Eu vou assinar no papel. Creia em mim, eu assinei, menino. Você vai viver debaixo desse negócio. E presta atenção, todo aquele que crê como você, vai viver do mesmo jeito. É coisa gloriosa. Não é eu que mereço. Mas Deus fez uma aliança com Abraão e diz, quem crê como Abraão creu, quem viver pela fé como Abraão viveu, eu tenho uma aliança com ele, e ele vai ser abençoado nessa terra, e ai daquele que se levantar contra ele. Sou eu. Pastor Marcelo estava contando para nós. Eu não sabia, mas ele disse que era policial civil. Não é isso, pastor Vanderlei? E ele disse que em um certo momento lá na polícia, sumiu lá uma arma, não foi isso? Sumiu uma arma. E jogaram a culpa nele. E ele acabou respondendo incrédulo, aquela coisa toda que faz. E ele disse, não fui eu. Sou cristão. Mas nada justificou. Armaram para ele. E aí o que ele fez, irmão? Ele não fez nada. Passou-se alguns dias. O camarada que tinha pegado aquela arma morreu. E ele nem pediu. Não estou mandando os ladrões que roubaram meu carro, meu iPhone morrer, não. Porque, na verdade, eu vos digo, que eu não sou santo o suficiente para Deus matar alguém por minha causa. Mas de uma coisa eu te digo, eu estou debaixo dessa aliança de Abraão. Eu creio como Abraão. E eu vivo debaixo desta graça. Por isso, aquele que se levanta contra aquele que está debaixo dessa aliança, ai, 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 toma cuidado, porque não é pela força do braço dele, mas pela graça de Deus. Perigoso demais mexer com o ungido, Aguimael. Não é porque Aguimael é santo não, irmão.
É que o Abimael não é ignorante, ele entrou debaixo da graça de Abraão e disse: eu estou protegido, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, porque eu estou debaixo da graça de Deus. É isso que nos sustenta, irmão. Deixa de besteira, rapaz. É por isso que nós temos que olhar para o Senhor, lá na cruz, e dizer: que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, e com o seu mais forte. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e com o seu amor. Servo, cai para baixo da graça, irmão. Deixa que Ele cresça, cai para baixo da graça. Porque debaixo dessa graça você está protegido, abençoado, próspero e vai viver o melhor dessa terra. Debaixo dela. Só que, irmão, o povo chegou em Sinai. O povo chegou em Sinai. Agora acham, porque tem gente que é assim, irmão. Tem crente que começa numa humildade. Ele chega assim: ô irmão, Pai do Senhor. Tinha um irmãozinho que eu ganhava comigo, o irmão Miro. Outro dia encontrei com ele. Ele andava assim na igreja. Lembra dele, Dina? Humilde demais. Mas tem crente que é assim, irmão. Aí o caba vai crescendo. Só que ele vai crescendo. Chega uma hora que ele nem cresceu demais, irmão. Saiu debaixo da graça. Se quiser, você me procura, irmão. Quer conversar comigo? Me procure. Tem um tempo para ficar perdendo. Nem cumprimenta mais. Aquele irmãozinho humilde. Só que agora o cabo é santo demais. O cabo é pregador demais. O cabo é tocador demais. Agora, irmão, acabou. Agora o camarada está dizendo: você sabe por quê? Se eu sou o que sou. Presta atenção no que Paulo disse, não confunda o que Paulo disse. Paulo disse assim: se sou o que sou, os biblianos respondam para mim: todavia, não é Ele disse: se sou o que sou, de tudo o que eu faço, não é porque eu sou melhor, mas, quem sabe onde está esse versículo? Nós lemos, li tanto ele, só não lembro agora. Um bibliano aí, acha aí rapidinho no seu iPad. Só para nós ler que tem muito fundamento isso aqui. É que eu nem anotei, não faz parte aqui do meu contexto. Mas o que ele disse? O Tiago está procurando aí. Mas o que ele disse? Mas todavia, não eu, mas a graça de Deus que está na minha vida. Trabalhei muito mais do que os outros, mas por causa da graça de Deus que está na minha vida. Então, irmãos, presta atenção. Diga para o teu irmão: você não é bom o suficiente para sair debaixo da graça, meu amigo.
Você não é bom o suficiente para ficar acusando ninguém. A lei é dura. Vem comigo. A lei é difícil. Para onde você está querendo entrar aí, você não vai aguentar não. Aonde você está querendo caminhar aí, você não vai aguentar não. Presta atenção no que Paulo falou. Então nós observamos que o Senhor mudou a sua atitude aqui. E agora Deus diz, então vocês são bons? Haha, vocês são bons? Acho que Deus, nós aprendemos com o Senhor. E agora nós aprendemos a ser santo. Aprendemos a ouvir a tua voz. Adorar o Senhor. Me prostrar diante dos teus pés. Fala que o teu servo ouve. Deus está bom. Já que vocês são bons, eu vou dar 10 mandamentos para vocês. Quantos? 10. Só 10. Para vocês viverem. Para vocês viverem. Agora pergunta para mim, Dario. Por que Deus deu esses 10 mandamentos para o povo? Sabe por quê, Dario? Porque Deus queria que eles percebessem o próprio desempenho de cada um de nós. Isso é bom? Então tá bom. Olha só o que Paulo diz. Nossa, o seu iPad é levinho, meu. Você quer esse, bem, de presente? Olha a graça. Estou tentando, mas vou ministrar mais 3 domingos na graça. Quem sabe ela não pega esse e eu compro um novo para mim. Vem aqui, irmão. Mas pela graça, disse Paulo, olha só. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Diga, a sua graça para comigo não foi inútil. Tem um povo que é meio cabeçudinho. Quando a gente fala da graça, diz, agora eu não preciso mais liderar, eu não preciso mais ser santo, não preciso mais evangelizar, porque eu estou debaixo da graça. Mas como você não entende o negócio de Deus? Irmão, veja o que Paulo está dizendo. Irmão, quando você recebe essa graça, e você fica estagnado, não quer liderar, tudo é difícil, tudo é complicado, você está indo na contramão desse versículo, porque Paulo está dizendo aqui, ó, presta atenção, mas pela graça de Deus, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, diz assim, mas pela graça de Deus, sou o que sou, a sua graça, diga, a sua graça, para comigo, não foi inútil. Agora deixa Paulo dizer por quê. Ele fez valer esse favor. Ele fez valer quando o Senhor abriu o mar para ele passar. Quando o Senhor adoçou as águas. Quando o Senhor tirou a água da rocha. Quando o Senhor mandou maná. Quando o Senhor te deu um emprego. O Senhor te deu uma casa. O Senhor te deu uma família. O Senhor te deu filhos. O Senhor tem te dado saúde. O Senhor tem te dado tudo. E o que você tem feito com essa graça, irmão? Nada. A graça de Deus na sua vida é inútil. Porque favor não falta para você. Mas você é teimoso. Você não faz nada para Deus. Liderar não dá. Igreja, em vez em quando. Na célula, quando posso. Que graça, o que você está fazendo com a graça de Deus? Paulo responde, contudo, antes a sua graça não foi inútil. Ixi, agora me perdi aqui, me achei. A sua graça não foi inútil. Por quê? Ele responde, antes trabalhei mais do que todos eles. O que ele disse? Antes trabalhei mais do que todos eles. Por causa do quê? Da graça. Mas veja o que ele continua dizendo. Contudo, diga, contudo. Olha, irmão, não pode ser que nem baiano ter rei na barriga.
Paulo disse: contudo, não eu. Não eu, mas a graça de Deus comigo. Bata o nome do teu irmão e diz: tudo que você é por causa da graça. Se você é um bom pregador, é a graça. Se você é um bom líder, é a graça. Se você é um bom ministro, é a graça. Se você tem uma palavra, é a graça. Tudo que Deus tem é a graça. Deixe de besteira. Ai de nós se não fosse essa graça. Então Paulo aqui responde para nós, irmão, de uma forma muito jóia, mostrando, irmão, que tudo é a graça de Deus. Mas infelizmente tem gente que tem feito essa graça que Deus tem. Irmãos, você pergunta assim: pastor Zé Carlos, por que o senhor se esforça tanto, abre mão de tantas coisas pela igreja? O senhor não podia ter um padrão de vida melhor financeiramente se o senhor não fosse pastor? Poderia sim, irmão. Mas, irmão, quando eu olho para a graça de Deus, eu me sinto na obrigação de trabalhar. E cada vez que eu trabalho, irmão, toda palavra que Deus me usa, porque essa palavra aqui os irmãos já ouviram, o pastor Luiz ministrou para nós, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui com a do Luiz, né? Parece que são duas palavras diferentes. Mas por quê? A graça de Deus é que nos usa. Quando você subir aqui em cima, não fique com medo não. Você só vem dizer: eu dependo da graça, eu preciso da graça. Mas antes eu li a Bíblia, antes eu fiz meu sermão, antes eu orei, eu jejuei, me dediquei. Mas agora é a tua graça, Deus. Agora é a tua graça. Eu já fiz tudo, mas agora eu só dependo do Senhor. Então usa-me, Senhor. Se o Senhor quiser, me usa. Diga para o Senhor: eu quero ser Senhor amado, como de um olheiro, quebra minha e me faças de novo. Eu quero ser, aleluia, eu quero ser um vaso novo. Se coloque debaixo dessa graça, irmão. Seja transformado. Comece a partir de hoje fazer valer esta graça, irmãos. Eu sei que muitas coisas eu poderia conquistar, mas, irmãos, quando eu olho para o amor de Jesus, quando eu olho para Jesus na cruz, morrendo por mim, eu não fiz nada para merecer esse negócio. Quando eu olho o favor de Deus na minha vida, quando eu olho para tudo que eu tenho, quando eu olho para as pessoas que me amam, quando eu olho para as pessoas que gostam de caminhar comigo, quando eu olho para as pessoas que me ajudam, eu digo: Deus, quem eu sou para o Senhor fazer tanto se não for a tua graça? Agora eu vejo tanto favor de Deus na minha vida, e eu vou ficar negligenciando, fazendo coisas, sabe, dizendo: estou cansado, estou com preguiça. Diga: não dá. Quem conhece a graça e está debaixo dela, hoje tem paixão, tem loucura de fazer algo a favor dessa graça. Irmãos, eu não estou fazendo nada para Deus, porque além de tudo isso, Ele ainda usa a minha vida. Olha só que coisa gloriosa. Então presta atenção. Só que agora o povo está onde, irmão? O povo agora, irmãos, está no Sinai. E nós vemos que ele começa agora. Deus diz: então, eu vou trazer agora, vou te dar 10 mandamentos, porque eu quero que você perceba as suas falhas, porque até então agora cada um é dono da sua razão.
todo mundo ali é santo, todo mundo ali aprendeu, todo mundo agora acha que cresceu. Deus fala, então agora vamos avaliar você com esses 10 mandamentos. Só 10, não precisa mais. Irmãos, o fracasso, irmão, o fracasso daquele povo deixa de ser uma ocasião de manifestação de poder de Deus. Quando aquele povo fracassava, o que acontecia com eles, irmão? Diga, Deus abriu o mar. Deus mandava pão do céu. Deus tirava a água da rocha. Quando aquele povo fracassava, Deus fazia a água, amarga se tornar doce. Só que agora, irmão, eles abriram mão dessa graça. E agora o fracasso deles, que antes era transformado em manifestação e poder de Deus, a partir desse ponto agora, irmão, a relação do povo com Deus muda completamente. Eles agora somente seriam abençoados se guardasse os mandamentos. Agora é assim, tu guarda, será abençoado. Se não guardar, se guarda, será abençoado. Se não guardar, amaldiçoado. Que diferença! Olha a diferença agora. Deus fala, eu quero que vocês percebam. Que luta Paulo teve em Gálatas, hein, irmão? Que luta! Um povo que abraçou o evangelho, mas queria viver debaixo da lei. Paulo está tentando explicar, é só um povo, é uma igreja. Uma igreja Paulo está querendo ministrar. Aí Paulo agora começa a mostrar para eles. E Deus fala, então agora, se vocês fizerem, guardar os meus mandamentos, serão abençoados. Se desobedecerem, serão amaldiçoados. Então, desse momento em diante, todas as vezes que eles murmuravam, o que vinha, irmão? O que vinha? Vinha a praga. Vinha a praga. Está lá, todo mundo, só para nós lembrar. Está todo mundo lá. Mas Moisés, não sei o quê. Aí vem Miriam, vem os irmãos e dizem, mas Moisés é forgado mesmo. Moisés sente a última bolacha do pacote. Moisés não sei o quê, e meteram a língua em Moisés. Daqui um pouco, a praga veio sobre eles. Olha só, irmãos. A praga veio sobre eles. O povo, irmãos, desobedeciam. A praga vinha. Porque agora, eles saíram debaixo daquele favor. Agora eles queriam viver a santidade deles. Mas percebam, irmão. A praga e a morte são parte da maldição da lei. Lembre-se disso. Antes do Sinai, eles pecavam, mas ninguém morria. Eles erravam, mas ninguém morria. Depois do Sinai, havia a morte na punição. Errou, morre. Todas as vezes que pecavam, pessoas morriam. É impressionante que antes do Sinai, os fracassos do povo eram apenas uma ocasião. Quando eles fracassavam, Deus manifestava o seu poder. Mas depois do Sinai, agora Deus exige uma punição para o pecado. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Nós falamos isso na nossa reunião ministerial. Tem pessoas que quando uma pessoa erra, ele diz assim, precisa tirar fulano. Precisa afastar fulano. Fulano pecou. Está errado. Tem que tirar. Você não entende nada mesmo, né, meu? Você acha que com essa graça que Deus derramou sobre as nossas vidas, é isso que Deus quer? Não. Pastor, mas o camarada erra e fica tudo certo? Não fica certo. Mas a punição não é para judiar, nem envergonhar nenhum de vocês. Quando qualquer um de vocês forem afastado de qualquer atividade na igreja, não é para envergonhar vocês, mas é para manter a imagem da igreja limpa. As pessoas querem punir os outros, nunca nós podemos punir aquele que vive debaixo da graça de Deus.
Agora, por que a pessoa é afastada de um ministério? Por que a pessoa deixa de liderar? Por que a pessoa... Para que a igreja não seja manchada. E alguém passa aí e diz, aquela igrejinha ali é da porta larga mesmo. Todo mundo faz o que quer e nada acontece. Simplesmente para ninguém fazer isso. Mas a pessoa, diga para ele, eu continuo te amando. Mas as pessoas não pensam assim. Maiara errar, fica com raiva da Maiara. Maiara, você tem que... Irmão, Cristo morreu na cruz por isso? Para isso? Para você ficar julgando o irmão? Ele errou. Irmãozinho, você vai ser afastado. Mas não é porque eu não te amo. Você vai ser afastado. Mas não é porque eu não te quero do meu lado. Mas se nós não te afastar, vai manchar a imagem da nossa igreja. Então você vai ficar afastado por um período, mas depois você vai voltar a fazer o que você estava fazendo. Mas é pela imagem da igreja. Porque Cristo já te perdoou. A partir do momento que você se arrepende, o perdão já vem automático. Não precisaria nem de punição. Aliás, disciplina não é punição, diga disciplina. Não precisaria nem de disciplina. Mas a disciplina tem que vir, porque senão mancha a imagem da... Então nunca fique com raiva de um irmão. Nunca critique um irmão. Mas diga que toda disciplina que vir sobre a vida dele é para que a imagem da igreja não seja manchada. Porque no momento que você pede perdão, você está perdoado. Você vive debaixo de uma graça. Você vive debaixo de um favor. Mas eu deixei de liderar. Você deixou de liderar porque se você continuar liderando, você vai manchar a imagem da igreja. A igreja vai ficar sem crédito. As pessoas que chegarem aqui vão achar que nós aqui não levamos as coisas de Deus a sério. Por isso, irmão, receba essa disciplina com amor e depois você volta a fazer. Você está debaixo da graça. Mas a lei era assim? Não. A lei não era assim. Tanto que o próprio Jesus já ensina. Jesus ensina o que, irmão? Quando o irmão pisa na bola com o outro, o que ele tem que fazer? Ele vai lá e diz: Tiago, mas Tiago, Tiago, é isso que a Bíblia ensina, irmão? O que a Bíblia diz? Você viu o Tiago errando? Pega o dinheiro da sua mãe aí. Ô Tiago, olha o que a Bíblia ensina. Ô Tiago, devolve o dinheiro da tua mãe, meu. Isso é roubo. Você não pode fazer isso, Tiago. Aí o Tiago fala, é roubo. Eu errei. Pede perdão para ela. Devolve o dinheiro dela. A graça. Mas o Tiago vai ao contrário. Eu não roubei nada. Eu não peguei nada. Tiago, eu vi. Você não viu nada. Esse dinheiro era meu. Tiago, entrega o dinheiro dela. Não. Tiago. Vamos lá conversar com o Tiago. A Bíblia manda trazer mais um. Ó, o Tiago pegou o dinheiro da mãe. Não quer devolver. Está dizendo que não foi. Tiago, fala, Tiago. Não, peguei nada não. Não. Não quer devolver. Não. Vem cá. Tiago, devolve o dinheiro da tua mãe, Tiago. Como você não pegou, Tiago? O dinheiro está aí no seu bolso, menino. Devolve. Aí o Tiago é teimoso que nem o pai dele. Não devolveu. Aí nós temos que levar para quem? Para o pastor. Pastor, nós conversamos. Mas não quis aceitar. Testemunha, não quis aceitar. Aí o senhor, está entendendo, irmãos? É desse jeito. Mas, obrigado, seus acusadores. Mas, se o Tiago, na primeira hipótese que nós tivemos aqui, Tiago pegou, devolveu. Precisa alguém ficar sabendo, irmão? Eu vou orar, Tiago, ninguém sabe. A graça de Deus, o amor de Deus sobre a sua vida. Vamos orar. Não faça mais isso, que isso é feio, tá bom? Vamos orar. Mas não, irmão. O que as pessoas querem? Difamar o irmão.
E difamando o irmão, difama a sua. Quantas igrejas mal faladas tem por aí? E são igrejas boas, mas não tem crédito nenhum. Sabe por quê? Porque os próprios membros mancham a imagem da igreja. Mancha mais do que aquele que pecou. Porque quem pecou se arrepende. E o outro mete a língua. Você quer ver como é que é o negócio, irmão? Depois que você abre a boca para falar mal de uma pessoa, diga quantas? Uma pessoa. Quer fazer uma experiência? Pegue um travesseiro de pena, suba no 11º andar de um prédio, abra o travesseiro de pena, solte todas as penas, depois se arrependa e vá buscar uma por uma. Vai conseguir? É do mesmo jeito quando você fala mal de uma pessoa. Ela te perdoa. Algumas pessoas dá para consertar, mas essa conversa já foi longe. Só que tem uma coisa, irmão, você está na roça. Porque se essa pessoa estiver debaixo da graça, não é ela, mas é o amor de Deus. Então, irmão, o negócio é sério, porque você quer viver debaixo da lei. A sua atitude está dizendo que com o dedo que tu mede, tu será. Então, irmãos, o povo agora quer isso. Fazer o quê? Então tá bom. Agora tem praga. Impressionante, irmão. Por quê? Porque agora a bênção do povo não dependia mais da bondade de Deus, mas da capacidade de cada um. Da capacidade. Obedecer para merecê-la. Infelizmente, ainda hoje tem crentes que estão respondendo a Deus do mesmo modo que os filhos de Israel fizeram. Estão dizendo, tudo o que o Senhor falou nós faremos. E Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, irmãos, que eles deveriam continuar debaixo da aliança de Deus com Abraão. Nessa posição vocês vão desfrutar da promessa da fé. Por quê, queridos? A jornada dos filhos de Deus até o Sinai é um retrato da graça de Deus, sim ou não? É um favor, que favorzão, negócio incompreensível, o que Deus fez com esse povo até o Sinai. Mas, irmãos, esse povo na verdade não queria mais isso. Então, querido, nessa posição, nós desfrutamos dessa fé. Não eram abençoados aquele povo porque eles eram fiéis, não. Irmão, presta atenção, olha só o que é a graça de Deus. Deus é fiel com você. Diga, Deus é fiel. Quem já viu nos carros assim? Deus é fiel. Isso é uma verdade, irmão. Deus é fiel, sempre será fiel, nunca deixará de ser fiel, porque a Bíblia diz que Ele é imutável. Deus não muda, a fidelidade dEle permanece para todo sempre. Ele não vai mudar, você muda, mas Deus não muda. Então, o povo não estava sendo abençoado porque o povo era fiel com Deus. O povo estava sendo abençoado porque Deus era fiel com a sua aliança com Abraão. A mesma coisa somos nós. Sabe por que nós recebemos tanto de Deus? Por causa da aliança que Deus fez. E eu estou debaixo dessa aliança, você também? Então dá um tapinha no ombro do teu irmão e diga, graças a Deus por essa graça. Porque eu estou debaixo dela. Irmãos, você tem que entender isso. Lembre-se que está debaixo dessa nova aliança, não da velha aliança. A aliança da lei leva para nós olhar para nós mesmos. A lei leva para nós olhar para nós mesmos. É eu. Eu faço assim. Eu. A lei é isso. A lei faz com que eu olhe para mim, para as minhas coisas. Então preste atenção que a aliança da graça leva você a olhar para Cristo crucificado. Quando eu olhar para o sacrifício de Jesus na cruz, e eu olho uma pessoa desviada, eu já contei isso uns anos atrás, deixa eu contar hoje, que o Espírito Santo ministrou no meu espírito e eu quero falar. Eu fazia parte de um ministério muito grande no meu início da fé. E eu já era pastor, nós chamávamos lá de ministros. Usava até uma roupa eclesiástica mesmo. Aquela que nem de padre, aquelas camisas que nem de padre, assim. E numa reunião de pastores, cerca de 5.000 pastores dentro da igreja, levaram um irmãozinho lá, e tinha um grupo, lá de Lausanne Paulista.
que detonaram o irmão. E fizeram questão de levar o irmão lá na frente, para envergonhar o irmão. E levar esse irmãozinho, no bom sentido. E chegaram lá e começaram a dizer, este irmão fez isso. No meio de 5.000 pessoas, 5.000 obreiros. Detonou, aquele irmãozinho baixou a cabeça, irmão. As lágrimas rolavam no rosto dele. E uns diziam, ainda tem uns que dá risada, né? Tem gente que ri do sofrimento dos outros. Não olhou para a cruz, meu irmão. Se você olhar para a cruz, você vai chorar quando alguém está sofrendo. Porque Jesus não morreu na cruz para você ficar rindo de quando uma pessoa erra. Jesus não morreu na cruz para você ficar rindo quando uma pessoa fracassa. Quando você vê um fracassar, você tem que ajudar ele a levantar. Quando você vê alguém esmurecer, você tem que estender a mão. Quando a pessoa tem prazer de falar mal, de jogar o outro para o abismo, é porque ele não entende nada da cruz. Ele não entende nada da morte de Jesus. Ele invalida a morte de Jesus, porque Jesus morreu para que eu e você vivesse o melhor dessa terra. Se o meu irmão está comendo, sabe, bolotas de um chiqueiro, ele não está vivendo o melhor dessa terra. Eu não posso ficar feliz, contente com isso, porque quando eu olho para a cruz, eu vejo Jesus chorando novamente. Eu vejo Jesus sentir as dores dos açoites novamente. Eu vejo Jesus sentir a dor do escravo novamente. Por quê? Porque não foi para isso que ele morreu. Mas aqueles irmãos queriam ver a punição daquele obreiro. E se levantou um grupo, mais de 100. Era Jonas o nosso líder. Jonas, tem que expulsar, tem que tirar. Porque tem. Solte Jesus ou Barrabás? Tem, irmão. Tem aqueles que não valorizam Jesus. Tem aqueles que não valorizam. E aí, irmão, se levantou um irmão. Ô coragem, irmão. No meio de 5.000. Se levantou um e disse, Jonas, eu posso dar uma palavra? Ele disse, pode. Ele disse, vocês estão fazendo isso com esse irmão. Sabe por quê? Porque você nunca derramou uma lágrima para que ele estivesse na presença de Deus. Você sabe quem é esse irmão? Você sabe o trabalho que esse irmão já deu para a família? Era um cachaceiro de mão cheia que dormia na calçada. Passava dias jogado na sarjeta. Mas ele teve gente que orou, jejuou, que se esforçou para ele. E hoje, olha só, quantos anos ele está aqui na presença de Deus. E porque ele errou, não estou defendendo o erro dele, mas não é justo vocês fazerem o que estão fazendo com ele. Porque agora o que ele precisa não é que ninguém aponte o dedo, porque quem erra já está sendo acusado pelo próprio erro. Ele precisava de uma mão estendida, e vocês querem jogar ele novamente para a sarjeta. Agora eu pergunto, o que valeu a morte de Jesus na cruz? Quem vive na lei vive assim, irmão. Quando você vê um irmão acusando o outro, você diz, irmão, sai da lei e vem para a graça. Quando você vê um irmãozinho falando mal do outro, diz, irmão, sai da lei e vem para a graça. Porque esse negócio aí é perigoso. Porque do mesmo jeito que você está falando de fulano, vão falar de você. Aguenta aí. Que se você não entrar debaixo da graça, porque com o dedo que tu mete, tu será medido. O povo quis isso, abandonou a graça para entrar debaixo da lei. E ali, irmãos, todo mundo começou a chorar. Olhe para aquela pessoa que você virou as costas e vá atrás dele. Viu? Porque a mesma graça que te alcançou, alcançou ele também. Só que ele não tem o entendimento que você tem hoje. Por isso ele está lá. Mas essa graça alcançou ele. Amém? Então, irmão, preste atenção. A aliança da lei leva você a olhar para você mesmo. Não, porque eu faço. Por que fulano merece e eu não mereço? Porque eu faço, porque fulano vai e eu não vou. Porque eu faço, porque fulano tem e eu não tenho. Diga, isso é lei. Isso leva você a olhar para você mesmo. Você tem que aprender que se fulano, olha lá, Mazinho está na última cadeira. Mas eu profetizo que um dia Mazinho vai estar na primeira cadeira aqui dos pastores. Eu profetizo isso na vida dele, porque é isso que eu quero para a vida dele.
Só que eu não quero só para a vida dele, eu quero para a vida de todos vocês. Eu declaro isso em nome de Jesus. Então, irmãos, quando nós vivemos debaixo, eu não quero só eu ser pastor, só eu ter uma igreja, não, eu quero que você tenha a sua igreja também, você tenha um povo também junto com você. Eu quero, porque Deus vai colocar outras pessoas no meu caminho para andar comigo também, fica tranquilo. Olha lá o pastor Vanderlei, pastor Gustavo, pastor Inácio, pastor Aguimael, com 2 anos aqui, com sonho de ter a igreja dele, está lá hoje, uma bênção. Então, irmãos, presta atenção, você não pode ficar olhando para o teu umbigo, achando que você, olhe para Jesus e veja a graça que te alcançou, porque tudo que você tem é um grande milagre de Deus para você. Presta atenção que eu vou dizer agora. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em... Opa, eu ouvi aí. Sangue. O primeiro milagre de Moisés foi transformar a água em... E o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em... Opa! Diga assim, pastor, o que significa isso? Vem comigo. A velha aliança traz morte simbolizada pelo sangue. Não é assim? A velha aliança tinha que morrer para ser perdoado. Tinha que pagar o preço para ser perdoado. Não é assim que nós temos aprendido? Agora, irmão, na nova aliança, traz a vida representada pelo vinho. Diga, você hoje tem que beber um vinho novo, irmão. Vamos se embriagar no Espírito Santo, cheio desse vinho. Tem uma música do Casa de Davi, que ele diz isso, né? Como é que é? Ajuda aí, menor. Estão ouvindo? É isso aí mesmo. É que eu não peguei a nota. Mas eu vim beber do óleo. É aí. Por quê? Porque nós temos, irmãos, que entender que esse vinho, ele representa a nova aliança. No livro de Hebreus, para nós finalizarmos, o autor nos exorta dizendo, para fecharmos, que chegamos ao Monte Sião. Diga, graças a Deus. Chegamos aonde? Qual que é o tema mesmo? Chegamos aonde? Sião. Graças a Deus. Chegamos ao Monte Sião agora. Então veja só, o livro de Hebreus, o autor nos exorta dizendo, chegamos ao Monte Sião e não ao Monte Sinai. Diga, chegamos ao Monte Sião e não ao Monte Sinai. Monte Sinai é aquele que vive pela lei. Agora nós chegamos no Monte Sião, irmão, que é para lá. Porque o Sinai é aterrorizante, irmão. Mas a graça de Deus, ela nos leva a nós cumprir esse propósito eterno. Veja o que diz e eu quero ler para você. Hebreus 12, 18, 24. Você não chegará ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta, ao som de palavras, tais como ouviste, rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podia suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal se tocasse no monte. Que monte que é esse? Sinai. Devia ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial,
a cidade do Deus vivo, chegar aos milhares de anjos, em alegria e reunião, a igreja dos primogênitos, cujo nome estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, ao Espírito do justo, aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. É em Sião que é o teu lugar, irmão. Sião é o teu lugar. Mas, para nós entendermos isso, Sião é a nova Jerusalém. Diga: é para lá que eu caminho. E debaixo dessa graça, é lá que eu vou estar. Olha o que disse o escritor aos Hebreus: irmão, sai do Sinai. Sinai é um monte que tocasse e morria. Ninguém podia chegar perto. Mas venha para Sião. Sião é o teu lugar. Se você ainda estava vivendo na lei, eu te convido hoje você a entrar debaixo da graça. Viu? Você começar a entrar debaixo do favor de Deus. Se hoje você tem alguém que você precisa se consertar, é a Santa Ceia, é o momento exato. Se tem alguma coisa que você tem que fazer, pedir perdão, faça isso. Saia do Sinai. Se você falou mal de uma pessoa, tem falado muito mal de uma pessoa, saia do Sinai. Se você tem jogado pedra em alguém, saia do Sinai. E venha para Sião. Saia do Sinai. E venha para Jerusalém celestial, irmão. Venha para o lugar que Deus preparou para os seus filhos. Para aqueles que reconhecem esse favor de Deus. Por isso eu quero concluir dizendo para você: a lei entrou para separar essa graça de Deus, irmão. Aonde foi interrompida a graça? Aonde foi interrompida a graça? Oi, vocês estão aí? Aonde foi interrompida a graça? No Sinai. A graça foi interrompida no Sinai, porque chegou a lei. Abraão, irmão, ele experimentou a graça. Diga: Abraão experimentou a graça. Cuidado para não acertar a orelha do teu irmão. Abra os braços e diga: mas eu desfruto desta graça sobre graça. Aplauda ele em nome de Jesus. Eu desfruto da graça sobre graça. Então, queridos, se toda a glória é dada ao Senhor, se toda a glória é dada ao Senhor, então deixe que o Senhor faça todo o trabalho é dele. O Senhor usa você para liderar uma célula, mas o trabalho é dele, dependa dele, busque a ele. Então, irmãos, devemos sair do Sinai e vir para onde? Se coloca.